Em uma paisagem desolada e rochosa, um jovem guerreiro confronta dois demônios enormes e com chifres. Com sua lâmina em punho, ele se prepara para desferir um ataque devastador, o reversão da andorinha do verdadeiro estilo Ganryu, uma técnica que faz sua espada brilhar como aço negro. Sua lâmina reluz, cortando uma das feras, que ruge em agonia. Os demônios restantes olham chocados para o movimento súbito e poderoso. De perto, uma aliada não vista comenta que os deixará provar o poder de sua lâmina amaldiçoada como uma lembrança para o submundo. De pé sobre as criaturas caídas, o guerreiro é questionado por um sobrevivente sobre sua identidade. Ele admite que não consegue se lembrar de seu próprio nome, mas tem certeza de uma coisa: ele é um samurai. O mundo muda drasticamente. O mesmo jovem está agora em um quarto moderno, sentado em uma cadeira confortável diante de um monitor de computador brilhante. Ele acabou de concluir uma compra online com um único clique, uma conveniência que ele acha tanto aterrorizante quanto incrivelmente legal. Na tela, uma história diferente se desenrola. Um guerreiro de longos cabelos claros oferece sua própria alma à sua lâmina amaldiçoada, implorando por seu poder. Um brilho emana da espada enquanto seu desejo é concedido. Ele está completamente cativado pela história, elogiando seu cenário e construção de mundo. Com um sorriso largo e entusiasmado, ele decide que precisa comprar a série inteira imediatamente. Sua compra é concluída, mas sua expressão rapidamente muda para uma de horror. Ele percebe que não comprou apenas a série, mas uma versão especial que inclui um conjunto de réplica da espada. Ele tenta freneticamente cancelar o pedido. Seu pânico atinge o auge quando uma mensagem aparece na tela: o item não pode ser cancelado. Ele solta um grito de frustração, depois tenta se consolar, raciocinando que, contanto que receba a série inteira, tudo ficará bem. Ele promete verificar com mais cuidado da próxima vez. Na manhã seguinte, a luz do sol entra em seu quarto. Ele se mexe na cama, verificando sonolentamente o celular. Ele se lembra dos eventos da noite anterior, percebendo que adormeceu em um acesso de frustração, um cochilo de raiva. Ele considera sua obrigação de ir para a escola, mas o pensamento é rapidamente descartado. Com uma expressão cansada, ele decide voltar a dormir, puxando as cobertas com mais força ao redor de si. Ele foi arrancado de seu sono pelo toque insistente da campainha, imaginando quem diabos poderia ser tão cedo. Na porta, um entregador confirmou que estava na residência Miyamoto e anunciou que tinha 2 pacotes. O jovem afirmou que era o lugar certo, surpreso quando o entregador o avisou que as caixas eram pesadas. Ele as pegou, resmungando um agradecimento e maravilhado com a rapidez do serviço de entrega. O nome na etiqueta de envio estava impresso de forma clara: Soji Miyamoto. De volta ao seu quarto, Soji sentou-se diante das caixas grandes, de braços cruzados. Ele não conseguia entender como uma réplica de espada podia ser tão grande e pesada. Decidiu que leria seu mangá mais tarde. Sua curiosidade venceu, e ele decidiu abrir o pacote maior. Com um grunhido, ele forçou a abertura do estojo comprido que estava dentro. Ele ergueu a longa katana preta de seu compartimento. Notou que não se parecia em nada com o design da foto, mas esse pensamento foi rapidamente dominado por uma onda de empolgação. A espada era incrivelmente legal. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Ele decidiu que a brandiria apenas uma vez, tomando cuidado para não bater na parede. Ele adotou uma postura ampla e cortou o ar com a lâmina. No instante em que completou o movimento, um clarão de luz ofuscante explodiu em seu quarto. A força inesperada o desequilibrou, e ele gritou em choque ao ser arremessado para trás. Ele caiu com força no chão com um grito de dor. Atordoado, ele ergueu o olhar, perguntando-se o que tinha acabado de acontecer. Seus olhos se arregalaram ao ver um padrão circular, brilhante e complexo, que havia aparecido no chão onde ele estava. Num piscar de olhos, seu entorno mudou completamente. Ele não estava mais em seu quarto, mas em um vasto salão de pedra. Diante dele estavam 3 guardas de armadura, com os rostos marcados por alarme e confusão com sua aparição repentina. Ele ficou perplexo, as figuras de armadura ao seu redor um borrão de aço e surpresa. Hã? Quem? Ele conseguiu gaguejar, totalmente desnorteado com seu novo ambiente. Sua confusão foi recebida com uma explosão repentina de entusiasmo dos guardas. Eles proclamaram que o herói finalmente havia aparecido e que o ritual de invocação fora um sucesso. Um deles apontou para a lâmina em sua mão, identificando-a como a lendária espada sagrada. Ele processou as palavras deles, mas nada fazia sentido. Questionou-se internamente sobre o significado de herói, invocação e espada sagrada, enquanto os termos ecoavam em sua mente, completamente estranhos para ele. Seu olhar recaiu sobre um homem com uma coroa e porte real. Soji se perguntou se havia tropeçado em algum tipo de evento de cosplay, ainda incapaz de entender como foi teletransportado. O próprio rei parecia surpreso, observando que a invocação havia sido bem sucedida antes mesmo que ele pudesse terminar o encantamento. Tentando obter uma resposta direta, ele perguntou ao rei onde exatamente era aquele lugar. O homem declarou grandiosamente que era seu castelo no reino de Etoile. A resposta apenas aprofundou a frustração de Soji. Ele não estava perguntando sobre a história do lugar, mas sim uma localização real. Ele percebeu, com um aperto no coração, que estavam tendo 2 conversas completamente diferentes. Nesse momento, uma jovem de longos cabelos claros se aproximou, dirigindo-se ao rei como pai. O rei a reconheceu como Erika. Ela sugeriu gentilmente que o herói provavelmente estava apenas confuso após ser invocado para um novo mundo e se ofereceu para assumir a explicação. O rei considerou a proposta dela e concordou, ponderando que era um curso de ação adequado. Ele acreditava que o herói provavelmente a acharia mais fácil de conversar. Com um simples sim, Erika aceitou a responsabilidade. Ela então voltou toda a sua atenção para o jovem perplexo.
Com um sorriso educado, ela se apresentou como Erika Ettore, afirmando que era um prazer conhecer o herói. Em seguida, ela gentilmente perguntou o nome dele. Ainda envergonhado com a presença dela, ele tocou a bochecha e gaguejou seu nome, Soji. Soji Miyamoto. Ao ouvir o nome dele, Erika fez uma reverência formal. Ela se desculpou sinceramente com o Sr. Soji por tê-lo invocado para aquele lugar de forma tão abrupta. Agitando as mãos na frente dele, ele rapidamente insistiu que estava tudo bem e que ela não deveria se preocupar. Ela explica de forma direta que este não é o mundo em que ele vivia. Soji, perplexo, coça a nuca e pergunta onde está, insistindo que estava em casa instantes atrás. Ele internamente descarta as palavras dela como parte de um jogo de RPG, mas ela gesticula para que ele a siga até uma grande janela, prometendo que será mais rápido se ele vir a verdade com seus próprios olhos. Ao olhar para fora, seus olhos se arregalam em choque com a visão de uma vasta cidade castelo abaixo. A princesa Erika pergunta se ele acredita nela agora, revelando que ele foi chamado a este mundo como herói, invocado para salvá-lo. 3 dias depois, um café da manhã suntuoso é servido para Sr. Soji. Ele oferece um agradecimento em voz baixa. Ele reflete sobre como sua vida se tornou fácil e luxuosa desde que começou a ser tratado como um herói. Por um momento, ele saboreia uma xícara de chá, pensando que aquilo é o melhor, mas sua calma se desfaz. Ele bate com os punhos na mesa, gritando que a situação é impossível e desejando que tudo não passasse de um sonho. Ele desesperadamente belisca as próprias bochechas, na esperança de acordar ou de uma revelação surpresa de que tudo não passa de uma pegadinha. Mas a dor é real e, conforme a ficha cai, sua expressão se torna sombria. Sua atenção se volta para a espada que repousa por perto. Ele se lembra de como, ao brandi-la, ela pareceu rasgar o próprio espaço. Ele segura o punho com firmeza. Um pensamento o atinge. Ele havia presumido que a lâmina era uma mera réplica, mas agora se pergunta se é uma espada amaldiçoada de verdade. Uma centelha de esperança se acende dentro dele. Se Brandi-la foi o que o trouxe até aqui, talvez Brandi-la novamente o mande para casa. Com um grito triunfante, ele coloca toda a sua força em um golpe poderoso, acreditando que finalmente poderá voltar para casa. A força do corte estilhaça os móveis próximos, e o impulso faz tropeçar e cair no chão. Atordoado, ele se senta no chão e olha ao redor. Ele percebe, com um sentimento de desânimo, que este não é o seu quarto. Enquanto se pergunta em voz alta se estragou tudo, a princesa Erika espia pela porta agora danificada. Ela permaneceu na entrada do quarto destruído, com o olhar fixo no garoto invocado. Ele, por sua vez, gritava com sua própria arma, declarando que era uma mera espada inútil, e não uma lâmina amaldiçoada ou sagrada. A voz dela estava calma enquanto chegava à sua conclusão. Ele não era o herói, afinal. Atrapalhado, ele tentou concordar, gaguejando que era isso que ele vinha tentando dizer a todos desde o início. Ele se calou, observando-a enquanto ela o encarava com uma expressão firme e indecifrável. A expressão dela então se suavizou um pouco. Com um sorriso gentil, ela perguntou se ele poderia contar sua história novamente, em detalhes. Um tempo depois, sentados à mesa, Soji terminou de recontar como veio a este mundo através do poder da espada misteriosa. Após um momento de consideração, a princesa Erika soltou um longo e pesado suspiro. A mudança repentina em seu humor o pegou de surpresa, e sua surpresa se transformou em choque quando ela o olhou com olhos frios e declarou que ele não era o herói, mas simplesmente uma farsa. Ele gesticulou freneticamente com as mãos, tentando explicar que nunca fora um herói para começo de conversa, então era impossível ser uma farsa. Mas, ao olhá-la, uma sensação de desconforto o invadiu. Algo na princesa parecia terrivelmente errado. O olhar dela permaneceu fixo nele enquanto ela proferia um ultimato arrepiante. Seu pai e todos no castelo acreditavam que ele era o verdadeiro herói. Se descobrissem que ele era uma farsa, ele seria executado. A palavra atingiu Soji com a força de um golpe físico. A punição era extrema demais para a situação. Ele retrucou, protestando que nunca fingiu ser nada. Mas ela o interrompeu, com a voz ríspida, acusando de se passar pelo herói. Ele a encarou, incapaz de acreditar no que estava ouvindo, implorando que ela devia estar brincando. Ela explicou calmamente que as intenções dele eram irrelevantes. A única coisa que importava era a crença de seu pai e dos outros. Ela se inclinou um pouco para frente, com a expressão inflexível. Normalmente, ela admitiu, ele teria uma escolha no assunto. A palavra pairou no ar, e ele ergueu o olhar, questionando que tipo de escolha ela poderia estar querendo dizer. A ele foi apresentada a dura realidade de sua situação. A princesa Erika, apontando diretamente para ele, expôs os 2 caminhos à sua frente. A primeira opção era simples e sombria, ser executado imediatamente. A alternativa, ela explicou, era abraçar o papel que lhe fora dado, quisesse ele ou não, e derrotar o rei demônio como herói. Era uma escolha súbita e definitiva, de vida ou morte. A princesa Erika apresenta ao jovem, Soji Miyamoto, uma escolha difícil, ser executado ou derrotar o Lorde Demônio como um herói. A proposta repentina e avassaladora deixa sua mente em pânico total enquanto ele questiona o papel que lhe foi imposto. Após esse ultimato, eles estão do lado de fora das muralhas do castelo. A princesa mantém uma expressão determinada enquanto ele a segue, vestido com seu moletom moderno e carregando relutantemente uma katana embainhada. Ela se vira para ele, insistindo que ele simplesmente precisa derrotar o Lorde Demônio. Se ele conseguir isso, ela explica, não importará se ele é um herói falso ou verdadeiro. Ele recua com a sugestão, protestando que é impossível. Ele argumenta que, como nem sequer é um herói, toda a ideia de ele derrotar o Lorde Demônio é absurda. A resposta dela é direta e pragmática. Se ele se recusar a tentar, então simplesmente morrerá sem fazer absolutamente nada.
Diante dessa lógica, ele só consegue resmungar de frustração. As palavras dela provocam um momento de reflexão sombria. Ele considera que sua vida em casa não era particularmente ótima, então talvez um fim rápido não fosse tão ruim. Mesmo assim, ele reclama que nunca nem esteve em uma briga. A princesa pressiona por uma decisão, afirmando que lutar é sua única opção para evitar a execução. Uma imagem fugaz do verdadeiro herói samurai passa por sua mente. Seus pensamentos se voltam para o mangá que ele estava lendo, um que ele ainda não terminou. A princesa observa, confusa com a palavra desconhecida. Esse objetivo aparentemente pequeno e pessoal acende um fogo dentro dele. Cerrando o punho, ele grita sua aceitação, declarando que derrotará o Lorde Demônio e se tornará um herói de verdade. Com sua declaração, a princesa sorri, satisfeita por o assunto estar resolvido. E assim, seus dias como herói começaram, partindo imediatamente para derrotar o Lorde Demônio, cuja silhueta sinistra paira à distância. O começo heróico, no entanto, não aconteceu. A realidade da jornada o atinge com força, e logo ele está ofegante e suando, completamente sobrecarregado pelo esforço físico. Ele desaba no chão, ofegante. Dois aldeões preocupados correm para o seu lado, um perguntando se o herói está bem. Com a respiração entrecortada, ele consegue garantir que está bem. Ele se esforça para ficar de pé, com o suor escorrendo de sua testa. O mês de treinamento está se mostrando brutal, mesmo antes de ele se tornar oficialmente um herói. Ele admite para si mesmo que não está bem, como um tipo introvertido que não se exercita desde o ensino médio, ele duvida de sua capacidade de aguentar, apesar de ter sido escolhido pela espada sagrada. Sua dificuldade em público chama a atenção de espectadores, que comentam sobre como parece difícil, bem no momento em que a princesa Erika chega. Os aldeões a cumprimentam como Lady Erika, mas o foco dela está totalmente nele. Ela questiona bruscamente sua atitude, ameaçando expor sua verdadeira identidade ali mesmo. Assustado, ele se endireita e se desculpa profusamente. A postura dela então se suaviza enquanto ela o encoraja a dar o seu melhor, lembrando de que derrotar o Lorde Demônio é seu primeiro objetivo. Enquanto ele continua, os aldeões o incentivam, notando que o herói está se recuperando. Eles declaram sua própria determinação, afirmando que também não podem se dar ao luxo de perder. A princesa Erika, no entanto, revela uma motivação mais pessoal. Com um sorriso astuto, ela diz baixinho para ele dar o seu melhor, acrescentando que é por ela. O comentário o enfurece, e ele solta um grito de pura frustração. E assim, seu treinamento intensivo como herói começou para valer. Ele foi submetido a exercícios básicos, como carregar troncos pesados, tudo para fortalecer seu corpo para que pudesse ao menos ter uma chance de lutar. Após o exaustivo condicionamento físico, sua educação continuou com aulas da princesa, que o instruiu sobre a natureza deste outro mundo. Ela explicou que o mundo para o qual ele foi enviado é dividido em leste e oeste. O leste é governado por humanos, enquanto o oeste é o reino demoníaco, sob o domínio do Lorde Demônio. A história continuou. O Lorde Demônio comanda legiões de demônios e invade o leste, buscando conquistar o mundo. Como contramedida, a deusa que protege a humanidade invoca um herói, a esperança da humanidade, para empunhar a espada sagrada. Ele reflete sobre essa imensa responsabilidade, achando um mistério total por que foi escolhido para tal missão. O pensamento de fugir cruza sua mente, mas uma voz ríspida o interrompe, avisando para nem pensar nisso. É a princesa Erika. Ela diz que o rosto dele é honesto e fácil de ler demais. Em seguida, ela declara que ela, a maga mais forte de Étori, o acompanhará em sua jornada. Erguendo um item mágico, ela lança um ultimato arrepiante. Se ele tentar fugir, ela mesmo o matará. A ameaça o deixa completamente petrificado. Ele permaneceu em silêncio enquanto a princesa Erika, absorta em um livro, o lembrou de que também o estava ajudando. Ela o aconselhou a treinar como se sua vida dependesse disso, um pensamento assustador, dada a presença dela em seu grupo. Internamente, Soji concluiu que ela era muito mais aterrorizante do que qualquer demônio. Rompendo o silêncio, ele finalmente fez a pergunta que o incomodava. Por que uma princesa como ela se juntaria voluntariamente a uma missão tão perigosa para ajudá-lo? A princesa Erika fechou seu livro com um estalo. Após um momento, ela concordou em contar a ele, revelando seu verdadeiro propósito. Ela estava procurando por seu parceiro destinado. A resposta deixou Soji completamente perplexo. Ela detalhou a tradição do reino. A princesa está destinada a se casar com um herói que derrotar o Lorde Demônio. A reação de choque de Soji não era o que ela esperava, e ela exigiu, irritada, saber se ele estava zombando dela. Ele gaguejou que estava apenas surpreso. A implicação o atingiu como um choque. Se ele tivesse sucesso, teria que se casar com ela. Mas antes que pudesse processar completamente o pensamento, Erika o interrompeu com uma declaração fria e definitiva. Com ele, era uma impossibilidade absoluta. Ainda com dificuldade para entender, ele insistiu no ponto, perguntando se derrotar o Lorde Demônio não os obrigaria a se casar pela própria tradição do país dela. Ela admitiu que a lógica dele estava tecnicamente correta, mas apenas se ele fosse o herói genuíno. Como ele era uma farsa, a regra não se aplicava. Além disso, ela explicou, ganhando ou perdendo, ele seria executado, resolvendo o problema de forma conveniente. Seu verdadeiro objetivo nesta jornada era viajar pelo mundo, conhecer muitas pessoas e encontrar aquele com quem ela estava verdadeiramente destinada a se casar, em seus próprios termos. Apontando diretamente para ele, ela declarou que seus interesses estavam perfeitamente alinhados. A busca dela por um marido e a luta dele pela sobrevivência eram agora a mesma coisa. Ele perguntou cautelosamente se isso significava que eram aliados, pelo menos por enquanto. Erika concordou, mas ao se virar para sair, deu-lhe um aviso final. Era melhor ele estar preparado, pois ela não tinha intenção de fazer concessões.
Sozinho, Soji se resignou ao fato de que, de qualquer forma, ele dependia completamente da ajuda dela para sobreviver. Alguns dias se passaram. Soji se dedicou ao treinamento, e seu físico mostrava os resultados. Erika se aproximou, reconhecendo que ele havia desenvolvido uma resistência considerável. Com seu treinamento exaustivo dando frutos, ela declarou que um herói obviamente precisa de equipamento e lhe apresentou um grande e robusto baú. Ele observa seu novo traje, com uma expressão de admiração no rosto. A princesa Erika explica que ele deveria ser grato. O alfaiate real usou informações do mundo dele para criar a roupa especialmente para ele. Adiante de empolgação, ele agradece à princesa, comentando como as roupas são estilosas e combinam bem com sua espada. Erika esclarece que o traje foi projetado para dar mobilidade e complementar sua arma única. Agora devidamente equipado, ele sente uma onda de antecipação pela jornada que se aproxima, bem no momento em que uma voz anuncia que Lady Erika estava sendo aguardada. Em resposta, Erika os convida a entrar. Ela se vira para Soji e apresenta duas companheiras de confiança que se juntarão a eles para derrotar o Lorde Demônio, Arca, a guerreira, uma jovem espirituosa com uma espada grande, e Semirena Lawrence, uma mulher serena conhecida como a Santa. Ele fica surpreso com a aparição repentina de suas novas companheiras de grupo. Arca não perde tempo, aproximando-se para perguntar alegremente o nome do herói. Atrapalhado, ele se apresenta como Miyamoto Soji, acrescentando rapidamente que podem chamá-lo apenas de Soji. Ela considera o nome dele por um momento e então comenta, sem rodeios, que Soji não soa muito heróico. Semirena a repreende gentilmente por ser rude, o que leva a Arca a pedir desculpas rapidamente, admitindo que é um mau hábito. O comentário deixa Soji sem palavras e envergonhado, enquanto a princesa Erika se esforça para esconder sua diversão. Após a breve interrupção, Semirena se apresenta formalmente. Ela explica que sua missão é espalhar o brilho da deusa e que anseia por trabalhar com o herói escolhido. Soji, momentaneamente distraído por sua figura imponente, gagueja sua concordância. Sem perceber os pensamentos dele, Semirena sente um calafrio súbito e inexplicável. Ele observa suas novas companheiras, a guerreira direta, a Santa Serena e a princesa calculista, e se pergunta intimamente se este grupo eclético é realmente capaz de derrotar o Lorde Demônio, pensando que um grupo de heróis deveria ser mais formidável. Enquanto ele contempla isso, Erika chama seu nome. Ela o encara com uma expressão séria, lembrando de não se esquecer que a partida deles está marcada para o dia seguinte. As palavras dela o deixam momentaneamente atordoado, processando a finalidade da ordem. Ele fica pasmo, completamente surpreso com a ordem abrupta de partir tão cedo. Sua mente luta para processar a repentina mudança, e seu choque se manifesta em um simples e perplexo Dan. Atrás dele, suas novas companheiras reagem com energias totalmente diferentes. Arca levanta os braços em animada prontidão, enquanto Semirena mantém sua compostura serena. E assim, sem muito aviso, a jornada repentina deles começa. Nos portões do castelo do reino de Etoile, a princesa Erika se despede de seu pai, anunciando sua partida. O rei, com uma expressão séria, olha para sua filha e a adverte para ter cuidado, não importa o que aconteça. Atrás dela, Soji Miyamoto aguarda enquanto a jornada de aventura deles começa oficialmente. Ele então volta sua atenção para o jovem, dirigindo-se a ele diretamente como Hiro Dono. O monarca faz um apelo solene, confiando sua filha, seu reino e a salvação de toda a humanidade aos cuidados do herói. Com um grito determinado, Soji aceita a responsabilidade, jurando que derrotará o Rei Demônio. O rosto do rei se suaviza, confortado pelas palavras resolutas do jovem. Com o voto feito, uma carroça coberta, conduzida pela guerreira com orelhas de gato, Arca, se afasta do castelo em direção ao campo. Dentro da carroça que balança, Soji solta um suspiro de alívio, admitindo que foi a primeira vez que tantas pessoas se despediram dele. Erika o aconselha a se acostumar, pois agora ele chamará a atenção por onde quer que passe. Ele se aproxima, sussurrando com uma expressão de pânico que seria um desastre se eles descobrissem. Enquanto ele se preocupa, Arca observa alegremente do assento do cocheiro que, para um lugar em guerra com o Rei Demônio, os arredores são bem pacíficos. A princesa Erika responde à observação, afirmando que é claro que é pacífico. Ela explica que o reino deles é o maior e mais seguro do reino humano, tanto que nem mesmo o exército do Rei Demônio chegou tão longe. Apesar da explicação confiante dela, Soji continua nervoso. Ele a lembra de que monstros ainda habitam este mundo e pergunta ansiosamente se ela se lembra desse fato. Ele permaneceu tenso durante a viagem, e a princesa Erika, notando sua tensão, ofereceu um lembrete gentil com um sorriso suave, dizendo a Soji para não baixar a guarda. Ela continuou, sugerindo que, como a jornada seria longa, era natural que companheiros próximos usassem os primeiros nomes uns dos outros. A proposta informal pareceu pegar Soji de surpresa. Sua surpresa rapidamente se transformou em empolgação. Santa Semirena expressou seu encanto com o entusiasmo dele, convidando-o a chamá-la de Semirena sem hesitação, pois agora eram camaradas. Soji concordou alegremente. Ele então declarou que também chamaria a princesa de Erika. Ela consentiu, mas seu olhar severo carregava um aviso implícito para não ficar convencido. A mudança repentina em seu comportamento causou um calafrio inexplicável na espinha de Soji. Interpretando mal sua reação, Semirena perguntou se ele havia pegado um resfriado. Ela pegou gentilmente as mãos dele, oferecendo uma oração por sua rápida recuperação enquanto um Soji, atrapalhado, tentava explicar que não era isso que ele queria dizer. Um momento descontraído foi estilhaçado. Arca gritou em alarme quando a carruagem parou de forma súbita e violenta, com os cavalos empinando de terror. Arremessado pela sacudida, o grupo lutou para recuperar o equilíbrio. Soji esbarrou acidentalmente em Erika, que o repreendeu, antes que Semirena gritasse, perguntando a Arca o que estava errado.
A guerreira com orelhas de gato anunciou sombriamente que monstros haviam aparecido, colocando todos em alerta máximo. Na estrada à frente, uma matilha de lobos cinzentos monstruosos bloqueava o caminho, rosnando. Um espécime enorme de 3 olhos os liderava. Arca avaliou a situação, estavam cercados e teriam que lutar. Embora não gostasse de conflitos desnecessários, Eric aceitou que não havia o que fazer. Ao seu lado, a expressão de Soji endureceu com determinação enquanto ele concordava, preparando-se para a batalha inevitável. Eles rapidamente elaboraram uma estratégia. Arca assumiu o comando, declarando que cuidaria dos inimigos à direita e designando o flanco esquerdo para Soji. Enquanto ele confirmava, Semirena afirmou que protegeria a carruagem com uma barreira, e Erika prometeu dar suporte a ambos os lutadores. Soji Miyamoto se mantém firme, tentando acalmar os nervos. Ele diz a si mesmo que está bem, admitindo que, embora esteja apavorado, treinou especificamente para derrotar o Rei Demônio. Ele conclui que, se não consegue nem lidar com alguns monstros, nunca será capaz de enfrentar seu inimigo final. Sua determinação é imediatamente testada quando um dos lobos cinzentos avança, com as mandíbulas abertas. Ele grita, tropeçando para trás enquanto os dentes da fera se fecham a centímetros dele. Ele olha para trás, alarmado, e vê mais 2 lobos de 3 olhos se aproximando, cortando sua rota de fuga. Cercado, ele brande sua espada desesperadamente para se defender da matilha rosnante. No momento em que um lobo está prestes a cravar os dentes nele, um enorme fragmento de gelo emerge do chão, empalando a criatura. Soji encara, chocado, enquanto a princesa Erika o adverte para não baixar a guarda. Ele rapidamente se desculpa, envergonhado por seu erro quase fatal. De cima, Arca desce com um golpe poderoso de sua lâmina enorme, abatendo outro lobo. Ela aterrissa e confirma que parecem ser os últimos. Soji observa, maravilhado, pensando consigo mesmo que, apesar de sua baixa estatura, ela é uma verdadeira guerreira, empunhando aquela espada imensa como se não fosse nada. Com a batalha concluída, Santa Semirena verifica o grupo. Arca, Soji e Erika relatam que estão bem. No entanto, Semirena nota um arranhão no braço de Arca e gentilmente pega sua mão, aconselhando-a a não se esforçar demais. Soji observa a interação, percebendo que Semirena é verdadeiramente uma santa e a curandeira confiável do grupo. Ele agradece a seus companheiros pelo trabalho incrível, e ele e Arca comemoram com um soquinho. Nesse momento, um olho sinistro e reptiliano brilha na escuridão. Soji de repente estremece, dizendo à princesa Erika que sente um calafrio estranho. A preocupação dela é imediata. Semirena pergunta se ele está bem, imaginando se ele pegou um resfriado. Ela sugere que voltem para a carruagem para que ela possa lhe preparar uma bebida quente e ele possa descansar. Ele olha em direção a ela, com uma expressão inquieta, e começa a concordar. Em outro lugar, uma entidade oculta revela um sorriso cheio de dentes afiados como navalhas. Ela reflete que a informação que recebeu sobre o grupo do herói estar em movimento era precisa, afinal, a ameaça invisível se revela com um sorriso perverso, seus dentes afiados à mostra. Ele se anuncia como Lorde Palpatos, um dos 7 de elite do Rei Demônio. O grupo fica atônito com a declaração. Soji Miyamoto expressa o choque coletivo, questionando por que um membro da elite do exército do Rei Demônio estaria presente no supostamente seguro reino de Etoile. Ele ergue o olhar e vê a forma completa do demônio, uma figura imponente e alada que o cumprimenta zombeteiramente como Hiro-sama. Ainda no chão, Soji exige saber quem ele é. Palpatos explica que deveria ser óbvio, ele está ali por ordem do Rei Demônio para eliminar elementos perigosos como eles. Ele acrescenta que também veio ver que tipo de herói Soji era, expressando desapontamento por ele não ter conseguido nem mesmo acabar com alguns cães fracos. Enquanto o demônio fala, Santa Semirena observa a reação de Soji. Seu rosto está coberto por sombras, e ela nota que ele está tremendo intensamente de raiva. Seu punho se fecha com força. Ele ferve de raiva internamente com as táticas do Rei Demônio, questionando quem joga um chefe de elite contra um herói logo no início. Ele pensa consigo mesmo que existe algo chamado balanceamento de jogo. Antes que ele possa agir com base em sua raiva, Arca avança, ignorando o perigo. Soji grita para ela parar, percebendo que não é um momento para um ataque imprudente. Ela salta no ar com um grito feroz, a espada pronta para atacar. Palpatos apenas sorri, sem se impressionar, e murmura que o ataque dela é leve demais. Com um único e casual golpe de mão, ele a derruba do céu. Ela é arremessada, caindo desamparadamente no chão, enquanto Soji grita seu nome, horrorizado. Ele corre para o lado dela imediatamente, perguntando se ela está bem. Fazendo uma careta de dor, Arca insiste que está bem e que foi apenas um ferimento leve. Ele só pôde observar enquanto o demônio, Lorde Palpatos, batia o pé com força suficiente para estilhaçar o chão. Perto dali, a princesa Erika e a Santa Semirena se encolhiam juntas, indefesas. Um sorriso cruel se espalhou pelo rosto de Palpatos enquanto ele se dirigia ao seu oponente caído. Ele notou a resistência deles com diversão, prometendo continuar a esmagá-los até que finalmente quebrassem. A pura malícia em sua voz causou um arrepio em Arca, que percebeu com um horror crescente que a situação deles havia se tornado completamente sem esperança. O demônio Palpatos paira sobre os heróis, sua expressão uma máscara de desprezo. Ele jura esmagá-los em pedaços, declarando que o pirralho será o primeiro a cair. Abaixo, Soji Miyamoto olha para cima aterrorizado, virando-se para sua companheira e perguntando o que eles vão fazer. Sua pergunta é recebida com uma onda de reações de pânico. Soji grita por Arca, que retruca que eles não estão perdendo.
Cortando o caos, a princesa Erika os convoca, dizendo a ambos para irem até ela imediatamente enquanto ela começa a canalizar sua magia. Ela libera o feitiço com um grito de transferência espacial, e o grupo inteiro desaparece em um clarão de luz ofuscante. Sozinho, Palpatos sorri, admitindo que a fuga deles não foi nada mal. O grupo reaparece em outro lugar, caindo no chão. Arca pergunta à princesa se ela pode usar teletransporte. Erika confirma que sim, mas explica as desvantagens significativas. Drena uma quantidade massiva de mana e ela só pode viajar para lugares onde já esteve, tornando impossível o uso repetido. Soji observa com uma mistura de alívio e medo persistente. Ele reconhece que o feitiço dela os salvou, percebendo que, se tivessem continuado a lutar lá atrás, teriam sido aniquilados com certeza. Ele então se vira para Arca, dizendo-lhe com severidade para não mais atacar de forma imprudente. Ele a lembra que o inimigo deles era um dos chefões do Rei Demônio, mesmo que apenas no nome. Com um grunhido frustrado, Arca concorda. Olhando ao redor da praça desconhecida da cidade, Arca pergunta onde eles estão. Semirena a reconhece como a cidade mais próxima do reino de Toa, um lugar que ela visitou durante uma inspeção. Erika lamenta a perda da carruagem, mas Soji contrapõe que eles têm sorte de estarem vivos. Enquanto concordam em entrar na cidade para decidir o próximo passo, eles se perguntam em voz alta o que deveriam fazer agora. No momento em que decidem se mover, um estrondo alto ecoa de dentro da cidade, assustando o grupo. Civis em pânico começam a fugir enquanto Soji e Erika percebem que a comoção vem de dentro. Sem hesitar, eles começam a correr em direção à origem do caos. Soji grita incrédulo, exclamando que só pode ser brincadeira. Eles chegam a uma cena de terror. Outro demônio, Barbatos, ameaça um civil enquanto Palpatos observa de um telhado, provocando-os por terem fugido. Soji reconhece a nova ameaça instantaneamente, gritando seu nome. De cima, Palpatos os cumprimenta com frieza, comentando que o herói e sua companhia estão atrasados. Ele e a princesa Erika só podiam encarar, incrédulos, enquanto o demônio Barbatos sorria ameaçadoramente. A criatura zombou, questionando se eles realmente achavam que eram os únicos que podiam se teleportar. Erika percebeu, com um sobressalto, que o haviam subestimado gravemente. Enquanto o confronto começava, os aldeões próximos viraram a cabeça em um turbilhão de movimento. O medo inicial deu lugar a um vislumbre de esperança ao reconhecerem os recém-chegados, perguntando-se em voz alta se o herói finalmente viera para salvá-los. O olho reptiliano de Barbatos se estreitou, sua atenção fixada unicamente em Soji. Ele falou com uma certeza arrepiante, declarando que agora não havia mais como fugir para o tal herói. Em resposta à ameaça do demônio, a expressão de Arca endureceu. Ela amaldiçoou a terrível sorte deles, mas imediatamente se virou para Soji, sua voz cheia de uma resolução sombria, gritando que eles não tinham escolha a não ser lutar. A declaração dela foi recebida com concordância imediata. Santa Semirena afirmou que estavam com ele, enquanto a princesa Erika o incentivou a se preparar para a batalha que viria. Soji olhou para seus companheiros, sua voz tremendo um pouco ao reconhecer a união deles. Encontrando força na determinação deles, ele desembainhou sua espada e pediu que lhe emprestassem seu poder. Os 4 heróis permaneceram juntos, uma frente unida contra a ameaça esmagadora, aceitando que não havia outro caminho a seguir. Pairando sobre eles, a forma massiva de Palpatos abriu suas asas. Com um sorriso condescendente, ele os convidou a atacar, pedindo apenas que tentassem entretê-lo. A batalha terminou em um instante. Soji jazia ferido no chão, ofegando de dor enquanto o sangue se acumulava sob ele. Do outro lado da praça, Arca montava a guarda enquanto a princesa Erika e Santa Semirena cuidavam dos aldeões caídos, o caos um testamento de sua rápida derrota. A princesa Erika e Santa Semirena observavam horrorizadas, comentando como a situação havia se tornado terrível em apenas um minuto. Barbatos pairava sobre os heróis caídos, zombando deles por ainda estarem de pé, apesar de não terem chance de vitória. Arca respondeu desafiadoramente que vencer não era a questão, eles lutavam porque tinham que vencer. O desafio dela pareceu apenas entediar o demônio. Barbatos de repente agarrou Arca pela cabeça, levantando-a do chão enquanto declarava sua intenção de esmagar sua garganta. Enquanto ela lutava por ar, Soji gritou o nome dela, implorando para que o demônio parasse. Barbatos apenas riu, achando divertido o espírito inabalável deles. Ele jazia no chão, incapaz de forçar seu corpo a se mover. Ele se amaldiçoou, pensando que era um herói de mentira. Se corresse, se desistisse, seria menos que humano. Enquanto agarrava o cabo de sua espada, uma voz ressoou, declarando que sua determinação havia sido recebida, em alto e bom som. Em resposta à voz, uma luz brilhante rompeu de seu corpo, fazendo-o olhar para cima, confuso. Perto dali, Barbatos apertou o pescoço de Arca, comentando com indiferença que lidaria com a pirralha escandalosa mais tarde. Observando a cena se desenrolar com horror, a princesa Erika gritou para que parassem. Uma voz calma e nova simplesmente ofereceu suas desculpas. Num piscar de olhos, a fonte da voz atacou. Um punho atravessou o peito de Palpatos, que olhou para a ferida aberta em descrença. A vítima pretendida pelo demônio, Arca, agora estava segura nos braços de uma figura encapuzada que estava onde Soji estivera momentos antes. A figura misteriosa afagou gentilmente a cabeça de Arca, elogiando sua postura corajosa como magnífica. Envergonhada e confusa, Arca ergueu o olhar, perguntando se era Soji. A princesa Erika observava à distância, ecoando a mesma pergunta. Virando-se de costas para elas, o espadachim sacou uma segunda lâmina. Ele se dirigiu a ambas como donzelas corajosas, reconhecendo que haviam lutado bem. Ele então encarou o demônio ferido, sua expressão sombria e determinada, e disse às donzelas para deixarem o resto com ele.
Palpatos o encarou de volta, rosnando a palavra com uma mistura de ódio e reconhecimento. Herói. Enquanto isso, em um vazio dentro de sua própria mente, o verdadeiro Soji observava, totalmente perplexo. Ele não estava mais no controle e se perguntava freneticamente o que estava acontecendo. O espírito que controlava seu corpo falou com ele internamente, pedindo-lhe que não entrasse em pânico e garantindo que não era um inimigo. Soji não conseguia entender por que seu corpo estava se movendo sozinho e dizendo falas tão legais. O espírito admitiu que seu próprio nome lhe escapava, mas seu propósito era claro. Externamente, Palpatos exigiu saber quem ele era. O demônio rugiu, enfurecido por o herói estar resmungando enquanto seu braço estava destruído. Em um movimento rápido, o herói cortou o outro braço de Palpatos. Ele afirmou calmamente que havia pego o outro também, perguntando se a balança estava agora equilibrada. Enquanto ele permanecia transformado, suas companheiras só podiam observar em silêncio atônito, pronunciando seu nome em descrença. O adversário delas, no entanto, estava longe de ser derrotado. O braço decepado de Palpatos começou a se regenerar enquanto ele rosnava, gabando-se de que poderia recriar quantos quisesse e alertando para não subestimarem membros como seus. Ele acusou o guerreiro de estar ficando convencido, jurando matá-lo. O espírito que possuía Soji comparou calmamente a regeneração do demônio a uma serpente de um conto de fadas. Dentro de sua própria mente, o verdadeiro Soji recuou, horrorizado com a sede de sangue insana do espírito, uma intensidade que ele normalmente não suportaria por medo. Ele percebeu, com pavor, que essa nova personalidade estava, na verdade, gostando da luta. Com um rugido furioso, Palpatos avançou, gritando sua intenção de matar. O espírito no corpo de Soji permaneceu preparado, reconhecendo a técnica do demônio como verdadeiro Ganryu. Num clarão de aço, o espírito respondeu ao ataque com uma contramanobra própria, a andorinha reversa. Sua lâmina encontrou o alvo. O espírito reconheceu calmamente que, embora Palpatos fosse um inimigo monstruoso, ele ainda era uma criatura viva. A andorinha reversa foi absoluta, separando de forma limpa a cabeça do demônio de seus ombros. O espírito ajoelhou-se diante da cabeça caída, expressando sua surpresa por o demônio conseguir permanecer consciente. Do chão, a cabeça decepada de Palpatos o amaldiçoou, exigindo saber que tipo de ser ele era. Ele se levantou, com um leve sorriso nos lábios. Confessou que não conseguia se lembrar do próprio nome, mas afirmou uma coisa com certeza: ele era um samurai. Uma segunda personalidade, desconhecida, havia emergido por completo.